Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal KL Fit e hoje nós iremos abordar aqui as 3 principais divisões de treino que você aí de sua casa deveria saber para poder fazer o seu treino. Hoje em dia é muito comum a gente ver diversos métodos aí na internet, né, que circulam e vocês devem ficar meio confusos, sem saber como fragmentar, como organizar o treino durante a semana, porque são tantas fórmulas que muitas pessoas podem acabar ficando perdidos, né, sem saber o que começar a usar, né, a depender também do seu nível de treino, a depender das suas limitações e até da sua frequência que você deseja treinar durante a semana. Isso daí. E uma coisa importante é porque a divisão de treino, hoje em dia, se fala muito, mas quando você vai pesquisar sobre estudos, não tem nada, né, muito elaborado para a gente poder estar aí falando certinho. Mas, né, a partir do que as experiências que as pessoas tiveram, aí a gente dividiu, né, 3 tipos para vocês compreender melhor e para que vocês possam entender também que não é uma regra, né? Você pode estar fazendo uma mesclagem aí de acordo com as suas individualidades. E antes de você pensar em qual divisão é a melhor para você, é importante que vocês citem aí 3 questões. A primeira delas é quanto tempo você tem para treinar no dia. E seja sincero, tá? Não coloque, porque a gente quando vai começar a treinar, a gente acredita que vai conseguir 2 horas, mas vamos ser realistas, em média aí 1 hora, por exemplo, né? E outra questão, quantos dias na semana vocês conseguem treinar? Também nessa questão é importante vocês pensarem, eu vou conseguir no mínimo quantas vezes? A partir disso você vai conseguir fazer uma boa escolha da divisão de treino. Lembrando que a terceira questão é qual o trabalho que eu exerço, porque dependendo do tipo de trabalho seu do dia a dia, né, ele pode ser um trabalho mais desgastante, então interfere também na montagem do seu treino. A partir disso, você vai escolher qual dessas 3 opções que a gente vai colocar aqui vai ser a melhor para você. E no final desse vídeo, você também vai compreender se é necessário seguir somente uma ou se dá para fazer de outra forma. Na primeira divisão que a gente tem aqui, a gente vai estar falando do famoso full body. Eu não sei se vocês conhecem, a tradução literal aí diz corpo todo. Pela tradução a gente já consegue ter uma noção, né? Que seria a gente trabalhar o corpo inteiro em uma única sessão de treinamento. Ou seja, naquele dia em específico, você vai treinar o corpo todo. E como que funciona aí, basicamente? A gente vai utilizar aí, mais ou menos, um exercício para cada grupo muscular. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente vai fazer um full body e a gente vai selecionar aqui um exercício para cada músculo, ou seja, a gente vai colocar um exercício para peito, um exercício para costas, um para bíceps, um para tríceps, um de ombro e um de pernas. E aí, dessa forma, a gente consegue fazer uma sessão completa de treinamento para um dia. E aí, pessoal, a gente considera que o full body ele é interessante aí para certos grupos de nível de treinamento. Vamos dar um exemplo aqui para que vocês possam entender. O full body, por ele trabalhar o corpo todo, a gente acaba dando preferência para os alunos aí que são iniciantes, né? Não que seja uma regra, mas acaba sendo interessante, porque como esse público ele ainda não tem muita experiência e o corpo ainda está muito suscetível a dores tardias, que é aquela dor que quando você faz um exercício intenso, né, vem aquela dor que incomoda ali no próximo dia, o full body ele é mais interessante, porque você não vai estressar muito a musculatura e, consequentemente, vai poder dar um descanso maior para que ela se recupere. E aí, outro exemplo, né, fora os iniciantes, por exemplo, uma pessoa que não quer tirar da musculação... Colocar ela como prioridade. Como prioridade, né? Ela só como uma forma de poder auxiliar, sim, fortalecer, ajudar a ganhar resistência, né? Por exemplo, aí no caso, um ciclista, se ele quer aumentar o desempenho dele, ele precisa ter um fortalecimento específico. Então, o full body é interessante porque ele não vai atrapalhar nos treinos dele, né, voltada aí para o objetivo dele, que é o ciclismo. Então, se você encaixar aí 2 vezes na semana ou 3 vezes que seja, os outros 2 dias ou 3 dias, se a pessoa treinar 6 vezes na semana, vai ser voltado para aquele esporte que ele está trabalhando em específico e não vai atrapalhar o rendimento.
A segunda divisão de treino que iremos falar é sobre o ABC. Bom, essa divisão ela é composta pela seguinte forma: você vai cada dia trabalhar um grupamento muscular, então ela vai ficar bem mais intensa. A gente pode dividir em dia de puxar, empurrar e dia de perna. Esse treino ele é mais para alunos intermediários, por conta mesmo do volume de treino que ele exige. Por exemplo, você vai trabalhar um dia perna completa, vai estressar bastante os membros inferiores. No outro dia você vai trabalhar aí só as musculaturas de puxar, vai dar um estresse muito forte. Depois as de empurrar. Terminou, é importante que você dê um período de intervalo e depois volte novamente no dia de perna. Esse é um exemplo. Mas também ele pode ser dividido de outras formas. Por exemplo, se a pessoa não tem como fazer, porque nem todo mundo tem essa realidade de uma academia que abre nos finais de semana. Então talvez é interessante fazer o quê? Você pega, treina os 3 dias, dá um intervalo e aí no outro dia você vai para o A, depois para o B, dá um intervalo do final de semana. Na segunda-feira você vai para o C, entendeu? Então você vai continuar seguindo a sequência, né, daí do treino que você montou. Dessa forma, você vai gerar um estímulo constante. E aí também vai ser gerado um estímulo focado ali na musculatura-alvo, né? Ou até mesmo que seja no objetivo que a pessoa tem de desenvolver, um ponto mais fraco ali que a pessoa tem vontade de ter, né? Quer desenvolver como foco. Exatamente. Por exemplo, para as mulheres, esse treino é interessante colocar 2 dias de perna e um dia de braço completo. Aí já entra, né? O que acontece? Você vai fazer um dia mais focado aí em glúteo e posterior, por exemplo, outro dia mais focado aí em quadríceps e panturrilha. É um exemplo que eu estou citando. Dá para montar dessa forma também, que aí ele fica mais específico e aí treina braço completo. Eu acho super interessante essa ideia para a mulher treinar membro superior completo num dia só, porque já não é tanto o objetivo da mulher, ela só quer fortalecer. E aí você vai dar 2 estímulos na semana para os membros superiores completos, então já está excelente. A gente no final desse vídeo vai estar explicando aí melhor para você como você vai conseguir montar de forma assim eficiente. Não é que você vai se tornar um personal no final desse vídeo, mas você vai ter uma base e vai ser interessante para você, né, iniciar aí. Você que não tem condição de ter um personal para poder estar auxiliando nisso daí. Com certeza, se você absorver as informações desse vídeo aqui, você já vai começar muito melhor do que sem saber de nada. Sim, exatamente. E agora, pessoal, sem mais enrolação, a gente vai para a última divisão de treino aqui, que ela também é muito utilizada aí e muito conhecida no meio da musculação, que é qual? É o upper e lower. Que o que significa? Nesse modelo de treinamento, em um dia você vai trabalhar aí a porção superior do seu corpo e no outro dia você vai trabalhar a porção inferior, né? Que seria em um dia braços e um dia pernas, para ficar mais fácil de entender. E essa estratégia ela é interessante por quê? Por conta até da flexibilidade aí, né, de frequência que você pode treinar, você pode adaptar ela em diversas frequências de treino e por conta também dela proporcionar aí um descanso maior para a musculatura, o que vai tornar aquele ambiente mais propício para hipertrofia, né? E agora a gente vai falar aqui no final do vídeo um exemplo aí de como que você pode pegar essas estruturas aí, essas estratégias de treinamento e você mesmo pode pegar e fazer o seu modelo, a sua estratégia que encaixa na sua rotina, de acordo com as suas limitações, na sua frequência de treinamento, enfim. Você vai pegar esses modelos e adaptar da forma que você consegue treinar. De que maneira que você vai fazer isso? A gente vai te ensinar aqui agora, da maneira que a gente faz, e você vai poder entender melhor. E como que eu faço? No meu treino, eu utilizo o treinamento ABC, né? Mas não somente ele, eu utilizo também, vamos dizer assim, o lower também no meio da minha estratégia. Que como é que funciona aí durante a semana? No primeiro dia, que seria a segunda-feira, eu treino de segunda a sexta, só para começar, né? Segunda-feira, vamos supor aqui que eu vou começar com o treino A, que seria um treino de peito. Na terça-feira, eu vou fazer o treino B, que seria o treino de pernas. Eu vou colocar o B como treino de pernas.
No treino C, eu vou fazer o treino de costas, e aí eu já treinei o corpo inteiro. No próximo dia, eu vou fazer o treino de peito agora, porque eu já dei um bom descanso do treino de peito, foram 2 dias. Eu posso dar outro estímulo no peitoral de novo. E aí, na sexta-feira, eu vou fazer, vamos dizer, o lower, né? Que seria a repetição do treino de pernas, só porque eu vou dar um foco maior para os meus posteriores de coxa, que no caso, no primeiro dia, eu teria dado uma ênfase maior ali nos quadríceps, que é a parte da frente. Então é basicamente assim que funciona o meu treino. Eu estruturei de uma forma que funciona para mim. E é isso que você deve fazer. E é importante ressaltar, né, que igual no caso dele, ele colocou 2 dias de perna. A maioria dos homens acha que só um já é o suficiente, mas talvez devido a certas limitações, né, porque cada pessoa tem, devido à genética, tem uma vantagem maior em determinada musculatura. Então é interessante no caso dele dar ênfase no posterior, porque é a musculatura que ele tem mais fraqueza, e ele também deu mais ênfase em peito. Por quê? Porque é a região que ele pretende, né, desenvolver mais rápido. Da mesma forma é comigo. Bom, no meu treino, vou dar um exemplo aqui, né, que é um treino feminino, que é para as mulheres compreender como que pode estar dividindo. Eu gosto de fazer da seguinte forma, né? Na segunda-feira, eu vou treinar, no caso seria o treino A, mais focado em os posteriores, menos o inferior. Então eu treino glúteo e eu treino posterior de coxa e panturrilha. Eu faço completo. Esse aí seria o treino A, né? Treino A. O treino B, eu gosto de fazer um upper, que é trabalhar os meus superiores completo. Eu vou colocar um exercício de cada aí dos grupamentos dos membros superiores para estar trazendo aí, né, uma ênfase em cada um deles. Não vou ter um foco específico. No treino C, eu vou estar focada mais em quadríceps. Aí eu gosto de colocar o quê? Um exercício só de glúteo, né, e um exercício que trabalha, no caso, não seja isolado, para poder estar dando um estímulo, mas sem estar aí atrapalhando o descanso. Aí na quinta-feira, se eu estiver disposta, né, porque como eu trabalho como personal, eu carrego muito peso o tempo todo, fico muito tempo em pé, às vezes eu gosto de dar um tempo de descanso aí na quinta-feira. Aí eu dou esse intervalo, e quando chega na sexta-feira, eu gosto de trabalhar perna completa com abdômen. Mas se acaso eu quiser tá trabalhando na quinta-feira, aí eu faço novamente um treino de membros superiores, mas dando mais foco naquelas partes que eu gosto mais, porque eu acho que a mulher, ela tem certas musculaturas, membros superiores, que se aparentarem mais, fica mais bonito, né? Por exemplo, ombro, bíceps, tríceps, eu gosto mais de aparentar, porque aí já dá um desenvolvimento melhor. Com certeza, vai dar um aspecto melhor ali, né? Para o físico, né, que é o objetivo feminino. Outra coisa que é importante falar aqui é que, por exemplo, eu dei o exemplo do meu treino em 5 dias, só porque eu treino 4 vezes na semana como garantia. O meu 5º dia, ele seria um treino bônus. Que, como que funciona? Eu não posso dizer que eu vou treinar 5 dias na semana e chegar, por exemplo, a ter uma complicação aí durante a semana e isso acabar me desmotivando. Então, o meu objetivo é treinar 4 vezes na semana. Se eu estou disposto, se eu estou bem, se está tudo ocorrendo bem durante a minha semana, eu vou treinar o 5º dia e ter um treino bônus, e assim eu vou cumprir um dia a mais. Eu fiz, vamos dizer assim, um treino a mais e que me proporcionou ali um estímulo a mais, né? Isso. Uma coisa interessante também, ele falou, e eu lembrei, no meu treino, né, que eu faço abdômen e perna completo, né, eu gosto muito de colocar exercícios funcionais, porque aí eu também dou uma trabalhada já, uma ativada nos membros superiores. Então, existem vários tipos de exercícios que dá pra gente colocar. O agachamento com o wall ball para jogar na parede, que aí você vai estar trabalhando já, né, um swing. Isso tudo aí é interessante na escolha dos exercícios, é muito importante. Então, pessoal, como vocês puderam ver aí no vídeo, a gente explicou cada uma das fórmulas que vocês podem utilizar e de que maneira vocês podem pegar elas e transformar em um treino próprio de vocês. Essas foram as principais divisões que vocês podem estarem utilizando aí. Lógico que não existem apenas
apenas essas, né? Existem outras aí, mas essas são as que são mais utilizadas e as que dão certo com a maioria das pessoas. E se você gostou do vídeo, você pode estar se inscrevendo aqui no canal, acompanhe aí que a gente vai trazer informações aí, seja para iniciantes, seja para intermediários avançados, a gente tem muito conteúdo a agregar. Se inscreve aí, acompanha a gente e deixa o like. Obrigado.